volta com a discussão, hoje falando sobre as alternativas de transporte que nós temos na Paraíba. A gente até agora fez uma questão mais descritiva, né? Para todo mundo em casa poder entender a diferença de um serviço para o outro. Agora vamos passar para a parte da prática, as dificuldades que cada um de vocês tem no dia a dia. Eu vou começar com o Iramar. Iramar, hoje em dia, como ainda está em processo de regulamentação, né, como você falou no bloco anterior, quais são as dificuldades que vocês passam atualmente? Não entendi bem a pergunta, dificuldade na prática do dia a dia do trabalhador, é isso? Se vocês, por exemplo, pelo fato de não estar completamente organizado ou da forma como o senhor falou, existe algum tipo de perseguição ou a coisa fica meio... Não, assim, perseguição por parte das autoridades sobre essa atividade não está tendo. Isso aí a gente tem que reconhecer. Nem por parte da Polícia Rodoviária Federal, nem por parte do Batalhão de Trânsito, nem tampouco do DR, até porque está num processo de organização, e regulamentação e organização. Então, assim, isso é natural. Porém, a gente precisava avançar mais ainda, para dar mais segurança. Mas aí vem aquele inchamento do serviço. É quando se compara que a gente planeja uma festa para 100 pessoas e lá bota 3.000 pessoas. E a gente sabe que aí a coisa não vai dar boa, a festa não vai sair aos contentes, vai ficar muita gente desagradada. Quando acontece isso, vocês têm assim, mais carros para menos clientes. Isso aí não é legal. Então, assim, isso aí gera um grande transtorno, pessoas às vezes tirando proveito, criando várias linhas, e aí botando gente de toda qualidade, isso não é bom. Aí, então, quando o governo entra com a sua intervenção para a organização, não. Aí a coisa fica no mar de rosa para todo mundo, até operacional financeiramente. Não adianta trabalhar se você vai pagar para trabalhar ou empatar. Isso aí é um grande prejuízo que vai trazer. A sociedade ganha, mas também é um serviço sem muita qualidade. A gente acredita que a gente tem uma fatia de bolo que prestamos, que tinha uma lacuna que aí os empresários da época deixaram, e está se corrigindo, tanto que na Paraíba só tem uma cidade até hoje que foi licitada pelo DR aqui na Paraíba. No caso, Paulo, a implantação do Uber sempre quando chega numa cidade, sempre quando chega numa região, ela começa um pouco tumultuada. Como é que está atualmente? Esse trâmite, vamos assim dizer, esse processo de chegada de algo novo, realmente causa estranheza para alguns, adaptação para outros. Eu só vou voltar àquela questão que você falou um pouco antes, no bloco anterior, que é só deixar identificado que a gente também faz uma pesquisa, no caso o Uber faz uma pesquisa de antecedentes criminais em todos os motoristas antes de entrar na plataforma, e que também a gente tem que mudar, fazer uma alteração da CNH para poder permitir ser apto a fazer o transporte remunerado. Voltando ao assunto, qual é a dificuldade inicial? É porque o transporte privado individual, que é algo diferente dos colegas aqui que tem uma concessão, obriga para ter uma concessão pública, ele é privado. É como se eu tivesse a minha empresa e o meu carro é a minha empresa, e eu presto serviço com ela, e tem um aplicativo que faz encurtar o caminho entre eu e o passageiro. Nessa conjunção de coisas, a gente é sempre baseado numa lei federal, que é do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que já está aí há muito tempo. Com base nessa lei federal, é que todos os outros estados e cidades que já têm um funcionamento dentro da legalidade. Só que aqui em João Pessoa, no ano passado, teve uma lei através da vereadora Raíssa Lacerda, que preventivamente proibiu, no nosso entendimento, no entendimento de boa parte jurídica do Brasil inteiro, é uma lei inconstitucional, porque já tem uma lei federal que determina e possibilita o uso do serviço. Não pode ser uma lei federal, uma lei municipal, nem uma estadual que vá proibir. Tem ainda uma discussão de mérito sobre quem poderia regulamentar, tendo em vista que se baseia a livre iniciativa em Constituição Federal e a lei federal do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, e aí tem o entendimento de alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça, que qualquer regulamentação deveria partir do Congresso Nacional. Mas isso é um entendimento. O Uber, ele sempre se coloca
no lado da discussão. E a gente percebe que, inclusive, nesse trâmite interno que está tendo até aqui na própria Assembleia, justamente pela ausência de outro trâmite na Câmara dos Vereadores nesse sentido, da regulamentação, o Uber tem todo interesse em estar discutindo esse tipo de assunto. Mas a gente já viu casos divulgados na mídia de passageiros que tiveram que descer do carro porque um ou outro taxista se envolveu e quis tentar colocar uma ordem fora, acredito que fora do alcance da própria associação. E como é que vocês lidaram com isso? Na verdade, a gente, desde o início, desde quando a gente entra para o Uber e abraça essa ideia, a gente já é orientado a trabalhar isso de uma forma tranquila, pacífica. Óbvio que é uma situação atípica e todo mundo tenta manter o máximo de calma possível, porque é uma situação constrangedora para o motorista do Uber, para o passageiro principalmente, que quer seguir sua viagem. E esse tipo de abordagem, que eu sempre pontuo, que são de alguns taxistas, não vou desmerecer a classe, que é importante para o Estado, é importante para a cidade, mas essas pessoas que têm um comportamento delituoso, ou seja, fechando vias públicas, praticando um crime de constrangimento ilegal, essas pessoas têm que ir, e o Uber faz questão disso, que sigam o caminho da lei. Porque toda discussão que tiver tem que ser através dos caminhos legais. Nós estamos num Estado de direito e a gente tem a justiça, tem o poder político também que faz toda essa regulamentação, essa discussão. Então, toda vez, inclusive tem uma decisão já liminarmente de um juiz aqui no Estado que já determinou que não, caso ocorra, já proibiu qualquer tipo de perseguição. Caso ocorra uma perseguição, o sindicato dos taxistas vai ser punido com a multa, enfim, com uma taxa de R$2.000. Mesmo assim, depois que essa determinação judicial houve, a gente teve um caso de perseguição, a determinação saiu de manhã, de noite houve a perseguição, e foi dado todo o trâmite legal, delegacia de polícia, boletim de ocorrência e encaminhamento para o juiz, para que tivesse sido tomadas as devidas providências. Fábio, qual é o posicionamento do sindicato dos taxistas diante dessa chegada do Uber e esses eventos que foram noticiados? Certo. João Pessoa foi a primeira cidade do estado da Paraíba que o aplicativo Uber entrou, mesmo sabendo que aqui existe uma lei que não permite o transporte de passageiro remunerado por veículos particulares, e eles mesmo assim, sem querer dar satisfação a ninguém, entrou na nossa casa, né, no nosso estado, sabendo que existe essa lei. Se a lei é inconstitucional, eu acharia que deveria o aplicativo entrar na justiça para provar a inconstitucionalidade dela e depois sim, provada a inconstitucionalidade, ela entrar. Então, se alguém está cometendo delitos dentro do nosso município e até em todo o país, é a Uber. Porque a mesma lei, que é a Lei 12.587, que é o Plano de Mobilidade Urbana, já citado, no seu artigo 3º fala sobre o transporte de passageiro remunerado privado. No artigo 18, ela diz que todo e qualquer transporte de passageiro remunerado é regulamentado pelo município. E se o município tem o poder para regulamentar a lei, e já existe uma lei, então não tinha para que estar se discutindo se eles são legais ou não. No meu entender e no entender da justiça, é ilegal. Existem, inclusive, dois pareceres de dois juristas renomados, entendeu? Eros Graus e Celso de Mello, que fala que para fazer o transporte de passageiro remunerado é o táxi. Mas aí ele coloca aqui que não é um transporte de passageiro remunerado. Mas ele faz o mesmo serviço do táxi. Ele fala privado, dá a entender para a população que o privado seria eu contratando diretamente com ele. E é da mesma forma que é solicitado o táxi, existe aplicativos no nosso município, aplicativos inclusive locais, que faz o mesmo serviço, tem a mesma tecnologia e trabalha com os carros que são legalizados, são os carros que estão credenciados, que têm a permissão para fazer esse tipo de transporte. Só queria fazer um parênteses, desculpa interromper, quando você falou em regulamentação,
Regulamentar é diferente de proibir. Regulamentar é você dispor e detalhar uma lei que já existe. Eu não posso regulamentar nada dizendo que aquilo não pode existir. Isso é um ponto pacífico, por isso que há decisões e há outra interpretação, como eu já falei aqui, sobre se poderia ou não regulamentar. Uma coisa que a gente tem que fazer, quando ele falou essa questão do entrar na cidade tendo uma lei municipal, é a mesma coisa que eu tenho na Constituição, o meu direito de ir e vir, e João Pessoa decide que eu não tenho esse direito. Por causa disso, eu não posso entrar em João Pessoa e ter esse direito assegurado porque tem uma lei municipal? Claro que não. Ninguém em sã consciência vai deixar de fazer algo porque existe uma lei municipal que impeça, tendo em vista que tem uma lei federal que libera isso. Então, as atividades que são regulamentadas, você tem que seguir as regras. As que você pode ter o direito de ir e vir tranquilamente. Agora, para você explorar uma atividade, se essa atividade não for regulamentada, aí seria muito bom. Eu sou médico, entendeu? Atendo os meus clientes, a população no meu consultório, e chega uma pessoa que não estudou para isso, que não passou por nenhuma regulamentação e dizer, não, eu vou atender agora e vou ser médico. Ou então, no caso do transporte mesmo, eu pegar agora um ônibus e dizer, não, vou fazer o transporte de passageiro e descer aí para as pessoas pegando passageiros aleatórios. Então, não deixa de ser um transporte clandestino. Diferentemente do sindicato do nosso amigo Celso aqui, que é regulamentado a partir agora de... A gente está até conversando sobre isso, que a partir agora de 2017 vai poder fazer o transporte, inclusive com vans, entendeu? E a Uber não, a Uber ele entra querendo mandar na casa dos outros. É um aplicativo norte-americano que ele entra e não respeita nem as autoridades e nem o judiciário. Porque a gente tem a lei aprovada no município, que é o gestor do trânsito, que isso foi cedido na Constituição de 1988. Mas os alternativos também nunca tiveram uma regulamentação e os taxistas nunca entraram em conflito ele acabou sobre de falar esses que ia ser argumentos. regulamentado ainda, está no processo. Não, eles estão no Então, processo. aí, no caso, os dois estariam na mesma situação? Eles estão regulamentados agora, que vão Eles começar, ainda vão começar a regulamentar. A lei, peraí, vamos para entender e deixar a população bem consciente disso. A lei aqui regulamentando essa atividade é desde 2014, já no Diário Oficial, sancionado pelo governador Ricardo Coutinho, por leis ordinárias, não foi nem por decreto. E daí teve algumas reformas, que aí houve uma discussão dentro dessa lei, que teve mais 3 reformas, para criar um conselho a nível estadual para não deixar também a população vulnerável, em aumento de passagem, em melhoria de linha. Então esse conselho foi bem maciçamente, que até a Assembleia tem assento, os sindicatos de ambas as partes têm assento, e o governo do estado, com várias secretarias, tem assento para discutir tudo que vem em transporte em massa. Aqui, Uber e táxi são transporte individual. O nosso são definidos a saída e o término de chegada. E o roteiro está onde a gente vai. E as passagens com preço acessível que cabe no bolso de todos os usuários. É diferente então, do transporte táxi, com certeza. distintas. Totalmente são transporte público, mas totalmente diferente a modalidade da atividade. Se eu pudesse contratar, aliás, se eu pudesse não, eu acredito que eu possa contratar uma pessoa para ser meu motorista particular por um dia, ou por 1 hora, ou por 2 horas, eu posso contratar um serviço, e isso está dentro da regulamentação. Não é isso que o Uber faz? Mas o privado que ele fala, o táxi também é privado. Não, o táxi é uma concessão pública, então não tem nada de privado. Não, o carro é privado, entendeu? A gente atende a Placa regulamentação vermelha é pública, entendeu? Que para fazer esse transporte que a Uber faz hoje, que os motoristas que eles chamam de parceiros fazem, é justamente que é regulamentado para os táxis. Os taxistas têm perdido muito com a chegada do Uber? Tem, com certeza. Ou não sentiram nenhuma diferença? Com certeza é uma concorrência, inclusive, desleal, porque a plataforma Uber, ela oferece um serviço que ela não tem, e para isso faz as parcerias com os motoristas, e essa parceria, ela tem uma finalidade que a gente até desconfia que seja pirâmide, entendeu?
feito a Telex Free, que tinha o produto, era o... A Telex Free. A Telex Free ele tinha um produto que era o... O pacote de Não, ligações. o rastreador era o BB, é o Bebom. Pacote de ligações. Era a internet, que nunca ninguém utilizou. O Mas no caso Bebom... do Uber, as pessoas usam. Então, um serviço... Exatamente, eles não têm um produto, certo? Eles não têm um produto e eles determinam o preço do produto. Entendeu? Então, esse determinado preço do produto que está prejudicando tanto aos motoristas, porque já tem um bocado de reclamação dos motoristas parceiros da Uber. Se você botar aí na internet, nas redes sociais, é o que você mais vê. É reclamação de motoristas que se sentiram lesados pelo aplicativo porque não dá retorno financeiro. Eles praticamente empatam. Agora, tem umas premiações, tem algumas coisas que eles fazem para que tenha o retorno financeiro. Mas só quem ganha dinheiro com esse aplicativo é o próprio aplicativo, não é o motorista. O motorista não ganha dinheiro, inclusive tem pessoas... Rafael, fica complicado realmente a gente aceitar esse tipo de argumentação, porque o Uber já está aqui há cerca de 3 anos. Então a gente tem contato... 3 anos? Não, 2 anos, perdão. A gente já tem um mês. No Brasil. Você está enganado. No Brasil, falando aqui bem, no Brasil. Tudo bem. Tá no Brasil. É. E a gente tem contatos com outros colegas que estão amplamente satisfeitos com a ferramenta. Cidades como Brasília, Recife, que já tem também há algum tempo, cerca de 10 mil motoristas trabalhando, todos satisfeitos. Óbvio que você dentro desse nicho, você vai ter aquelas pessoas que se adaptam até o próprio serviço de transporte privado e tem aquelas pessoas que não vão se adaptar. Né? Agora, uma coisa que tem que deixar bem claro com isso. O Uber não obriga ninguém a dirigir. Né? Então, a ferramenta em si, como eu digo, representa a livre iniciativa. Tanto a livre iniciativa para o cidadão que quer ter a opção de escolher para onde quer ir, com quem quer ir, também para o motorista que ele quer ou não ter aquela situação de transporte. Agora, o que é o principal diferencial do modelo operacional do Uber para o modelo de táxi? É porque o Uber não tem fila, não tem praça. E isso é que onera o taxista. Por quê? Enquanto o Uber ele tem uma forma de atuar, o motorista do Uber, se eu pego você em Manaíra e vou deixar você aqui no centro, eu não vou voltar para a minha praça de Manaíra, que ela não existe, eu fico no centro. Mas hoje em dia, dos aplicativos, os aplicativos já existem isso, o Uber não é novidade com relação essa a isso. situação de custo operacional, essa forma que tem, que hoje ainda é usado, praça é usado, fila é usada, inclusive causa muita confusão entre os próprios taxistas, quem está na frente, quem está atrás, o passageiro lá na Boate escolher. Pink, teve um problema que o pessoal estava lá, os clandestinos que eu falei, com o aplicativo Uber, chamando as pessoas que estavam saindo. Aí não procede a informação. Exatamente, aí não procede a informação que ele está passando. Se fizeram isso, tem que ser denunciado. Aí é por isso que houve atrito e por isso que está tendo confusão. Não vamos tirar, mas o sindicato, em nenhum momento está incentivando. Inclusive, eu acho que João Pessoa foi uma das poucas capitais que a Uber entrou, que não teve nem manifesto, nem carreata, nem fechamento de rua, nem nada. Agora tem o desrespeito dos próprios parceiros deles, que ficam passando e ainda chamando alguns taxistas de... Eu não quero nem citar os nomes. Fica essas citando... condutas que vocês estão citando, eu acredito que estão todas erradas. É a mesma coisa que você chegar na frente de um determinado bar, se deparar com a situação de táxi enfileirados em cima de uma calçada, que não poderia estar, alardeado por 3 agentes da CEMOB, junto deles sem aplicar nenhuma multa, com o objetivo único de não permitir que um motorista do Uber possa parar ali e receber um passageiro. Então fica nessa obrigatoriedade de que só tenha um. E a gente está discutindo aqui é que tem a liberdade dos pessoas de escolher para onde ele quer ir, com quem ele quer ir. Iramar, só colocando a questão dos alternativos, que a gente falou aqui, que o Fábio disse que existem denúncias de motoristas que acabam não tendo uma rentabilidade compatível para fazer o serviço ser rentável para eles. No caso do alternativo, que cobra uma tarifa muito baixa, a rentabilidade é garantida para essas pessoas? Se a gente comparar há mais ou menos 8 anos atrás, ele era bem rendável.
Hoje ela dividiu muito porque o número aumentou, aí não tem como um tamanho do bolo, e quando aumenta mais gente, dá a mesma fatia, tem que diminuir. E aí é quando se diz, tem que ter regras que a coisa equilibre, que ela seja um custo-benefício. O carro só sai se tiver cheio. Não, essa regra não existe mais? Não, a gente, em cada linha, ela tem sua forma de operar, até porque tem carro que sai com colhendo no caminho, no longo do caminho. Tem carro que sai com 2, com 3, e aí a operação é de acordo com cada linha e cada regra do ponto. Hoje ali, mas quando regulamentar, vai vir a regra, quando na prática, teoria já passamos de várias, já tem várias leis aí regulamentadas. Agora na prática não, aí ela vai ter definido horários, tudo, que aí a população também, vamos carregar o estudante, aquelas pessoas com a proporção que isso, quando tem o aumento da tarifa, esse povo já paga, ele é inserido, aqueles que pagam por aquelas pessoas que já são beneficiadas, até o quilômetro morto, o carro sai da garagem para voltar para o seu termo de origem, nada disso, negócio de balela, não está carregando de graça, isso é conversa fiada, querendo induzir a população. Aqueles são direitos adquiridos que aqueles que pagam são diluídos dentro da passagem. Então, assim, graças a Deus, hoje diminuiu bastante. É por isso que a gente pede que regulamente para que a coisa equilibre melhor, para que a gente possa dar manutenção, trocar o carro, melhorar as condições e a prestação de serviço. Eu acredito que a gente teria mais assuntos para discutir, mas o tempo já está no fim. Eu só queria deixar um tempo agora para cada um de vocês fazer uma consideração final sobre a questão do seu ponto de vista com relação ao seu serviço. Ok, vamos começar com o Paulo. Senhor, agradeço de antemão, Rafael, pela oportunidade. Venho deixar aqui uma mensagem para o pessoense, que a gente tem uma página no Facebook justamente para esclarecer algumas coisas, para conversar com a população. Então, é uma página bem interativa, chama-se Uber João Pessoa, Parceiros e Clientes. E a gente coloca assim essa página, inclusive lá está rolando um abaixo-assinado pela liberdade de escolha. Fazemos questão que as pessoas que estejam lá presentes sejam membros da página e votem e se manifestem a favor desse momento atual. Assim, o nosso trabalho vai continuar sendo feito da mesma forma, sempre buscando a qualidade do atendimento, sempre buscando trazer com responsabilidade e levar o pessoense. E ter a possibilidade, dar essa oportunidade para o pessoense dele escolher. Que eu acho que esse é o grande debate que a gente deveria fazer. Ok, Paulo, muito obrigado pela sua participação. Agora é a vez do Iramar. Iramar, muito obrigado mais uma vez. Rafael, fico grato. O sindicato está à disposição para esclarecer para toda a população. A TV Assembleia, que tem feito seu papel muito eficiente aí. E a gente está à disposição e quero que a população seja bem servida sobre o transporte público, que é o que merece. Seja qual for, individual ou coletivo, eles merecem, porque é a gente que move esse estado e ajuda o país a crescer. Obrigado por tudo, estamos à discussão. Obrigado. E Fábio, muito obrigado também. Sua consideração final. Obrigado também, Rafael. Ter essa oportunidade de falar sobre o táxi, essa é uma profissão que tem quase 100 anos no nosso país, entendeu? João Pessoa está bem servida, com 1.442 carros novos, ferramenta que liga o motorista e o passageiro. A gente tem essa tecnologia também, já pelo sindicato. Como é o nome do aplicativo? É o Sinditax. Sinditax. Então, está bem servido e a população ela vai estar sendo transportada pelo um motorista que é regulamentado, que não é ilegal, entendeu? E que, da mesma forma que a gente atende a esses anos todinho, continuamos melhorando nossas frotas e nosso atendimento. Perfeito. A discussão teve que acabar aqui no estúdio, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. É só levar esses argumentos para discutir com os amigos, né, em casa, na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho, nas rodas de conversa. Nunca deixe de se informar, sempre com qualidade. Só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.